Bom dia, o nosso grupo vai falar sobre a fisiologia da reprodução no macho e na fêmea de felinos. O nosso grupo é composto pela Gabriela Pereira, Renata Valverde, Lucas Viana Ferreira, Ana Paula de Carvalho da Silva, Ana Carolina da Costa e Morgana Andrade da Silva. Eu vou iniciar falando da anatomia do sistema reprodutor da fêmea felina, onde os órgãos que a compõem são as gônadas, que são os ovários, as genitais, que são as tubas uterinas, útero, vagina, vestíbulo e vulva. Externamente, vulva com os lábios vulvares, comissuras vulvares, dorsal e ventral e clitóris. Internamente, vagina, cérvix, útero, tubas uterinas e ovários. Uma imagenzinha onde nós temos os cornos, direito e esquerdo, as trompas, que são as tubas, os ovários, a cérvix, que também é o colo do útero. Os ovários, eles são localizados externamente, tendo duas funções: de ovogênese, que é a produção dos óvulos, esses óvulos são produzidos nos folículos, de produção hormonal, produzindo assim os principais hormônios femininos sexuais, que são estrógeno e progesterona, sendo que o estrógeno ele é responsável pelas alterações comportamentais e físicas dessa fêmea, e a progesterona ela é responsável por preparar esse útero para a implantação de um óvulo já fertilizado e por manter a gestação. As tubas uterinas são dois tubos contorcidos que conduzem os ovócitos dos ovários para o corno uterino, e nas espécies domésticas atuam como local de fecundação dos ovócitos liberados pelos espermatozoides. O útero é ele que fornece o local de desenvolvimento pro feto quando há fecundação, e ele é dividido em corpo, cérvix e dois cornos. A vagina é um canal elástico e muscular, é um órgão também copulador e é o canal do parto. Ela é revestida por glândulas mucosas que são responsáveis pela lubrificação dessa vagina. A genitália externa é composta pela vulva, lábios vaginais e pelo clitóris. A vulva é a parte mais distal dessa genitália e se estende da vagina até o exterior. E o clitóris corresponde ao vestigial feminino do pênis. Ele está oculto pela parte mais inferior da vulva e ele possui terminações nervosas. E o vestíbulo vaginal é composto pelo vestíbulo. Ele está localizado entre a vagina e essa genitália externa, onde se desemboca a uretra e é comum aos sistemas ao sistema reprodutivo e ao trato urinário. E nele também existem glândulas vestibulares. Essas glândulas são responsáveis pela secreção mucosa, que vai lubrificar a passagem quando acontecer o coito e ao parto. Meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre o controle dos processos reprodutivos. Bom, a integração do metabolismo entre os diferentes órgãos é realizada por dois sistemas, o nervoso e o endócrino. No primeiro, no caso do sistema nervoso, a comunicação opera através de neurotransmissores, tais como a noradrenalina, acetilcolina ou a serotonina. Enquanto no segundo, no endócrino, os mensageiros químicos são chamados de hormônio, os quais são transportados pelo sangue até o local de sua ação. Esses dois sistemas, eles estão interrelacionados, uma vez que o sistema nervoso pode controlar a função endócrina e o sistema endócrino pode controlar a função do sistema nervoso. Bom, quimicamente, os hormônios são classificados como esteroides, peptídeos ou proteínas e aminas. Os hormônios esteroides são derivados do colesterol. Os hormônios peptídeos ou proteicos são sintetizados a partir de aminoácidos. E os hormônios amina são derivados da tirosina. Bom, os principais hormônios que agem na função reprodutiva são eles: hormônio liberador de gonadotrofinas, ele estimula a liberação dos hormônios do folículo estimulante e luteinizante. A prolactina, que é um hormônio secretado pela adenohipófise,
e tem como principal função estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas. Temos também o TRH, que ele estimula a liberação da tireotropina, somatotropina e a prolactina na hipófise, e sua secreção é controlada pelos hormônios tireoidanos, T3 e T4, e pela TSH, seu mecanismo através do CAMP. Também nós temos o hormônio do folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. São gonadotropinas hipofisárias, onde o FSH promove a espermatogênese no macho e na fêmea estimula o crescimento dos folículos ovarianos, e o LH no macho estimula a produção de testosterona e na fêmea atua na maturação do folículo ovariano e na ovulação. Temos também a ocitocina, que ela estimula a concentração do útero e a expulsão das hipofisárias, onde o FSH promove a espermatogênese no macho e na fêmea estimula o crescimento dos folículos ovarianos, e o LH no macho estimula a produção de testosterona e na fêmea atua na maturação do folículo ovariano e na ovulação. Temos também a ocitocina, que ela estimula a concentração do útero e a expulsão do leite. Os esterogênios, que promove o desenvolvimento de características sexuais femininas e o aumento do endométrio. E a progesterona, que promove o desenvolvimento de características sexuais femininas e garante a manutenção do endométrio. A progesterona é um progestágeno natural de maior prevalência, sendo secretada pelas células luteicas do corpo lúteo e pela placenta e glândulas adrenais. E também a relaxina, que é um hormônio produzido pelo corpo lúteo e pela placenta. Folicogênese, ovulação e corpo lúteo. A função do folículo consiste em proporcionar um ambiente ideal para a manutenção da viabilidade, bem como o crescimento e a maturação do oócito. Sendo assim, a folicogênese se dá simultaneamente à oogênese, quando o oócito se encontra entre as fases de prófase 1 e metáfase 2, na maior parte das espécies. Folículo ovariano é uma unidade morfocional do ovário com um oócito envolto por células somáticas, com duas funções, endócrina e gametogênica. O folículo mantém um óvulo e produz o estrógeno. Os folículos estão na córtex do ovário. A parte externa dos folículos, 90 a 95% dos folículos que estão lá, são pré-antrais e os outros são antrais. A medula do ovário tem vasos e nervos. Cada folículo tem um oócito dentro de si. Função do folículo: manter a vida do oócito até o momento da ovulação, quando ele cairá na trompa para ser fertilizado. Estágio do desenvolvimento folicular. Primordial, oócito envolto por uma camada de células simples. Primário, o oócito envolto por uma camada de células cuboides. Secundário, oculto, envolto por várias camadas de células cuboides. Pré-antral, começa a secretar um líquido e formar espaços entre as células cuboides. Antral, é considerado antral quando há muito espaço preenchido por líquidos. As células vão ficar na periferia e são células da granulosa. Reprodução folicular. O oócito fica preso em um pedúnculo composto por células da granulosa, e ao redor do oócito ficam as células da corona radiata. As células da granulosa produzem o estrógeno, e o folículo antral é um folículo especial porque ele produz o estrógeno. As células da teca produzem testosterona. Elas passam a testosterona por difusão para as células da granulosa e elas transformam a testosterona em estrógeno. Ovolução. A ovolução em gatas é induzida por um reflexo neuroendócrino atribuído à estimulação mecânica dos receptores sensoriais durante o coito. Esta estimulação pode ser simulada com o auxílio do SWAB
vaginal, desencadeando a pseudogestação. Objetificou-se verificar a eficiência da indução da ovulação com SUAB a fim de estabelecer um tratamento contraceptivo natural para felinos domésticos, bem como os efeitos sobre o útero do uso repetido dessa técnica. Na primeira fase do trabalho foram avaliados 12 animais em 3 ciclos estrais consecutivos. O ciclo estral é regulado por mecanismos endócrinos e neuroendócrinos, principalmente os hormônios hipotalâmicos, as gonadotrofinas e os esteroides secretados pelos ovários. A regulação da secreção de gonadotrofinas durante o ciclo estral requer um esmerado balanceamento entre complexas interações hormonais. Um componente conhecido pela sua importante influência é o hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH. O GnRH é secretado pelo hipotálamo através do sistema porta hipotalâmico hipofisário. Atinge essa glândula e estimula a liberação de gonadotrofinas, FSH e LH. Em seguida, o FSH e o LH atuam sobre os ovários para estimular o desenvolvimento folicular, a ovulação e a síntese dos hormônios esteroides sexuais da fêmea. O ciclo estral nas gatas apresenta duração média de 2 a 3 semanas, com uma ampla variação, entre 5 e 73 dias, especialmente devido ao desencadeamento ou não da ovulação, e pode ser dividido nas seguintes fases: proestro, estro, interestro, diestro e anestro. A fase do proestro é observada apenas uma minoria das fêmeas e está associada com o aumento das concentrações séricas de estradiol, secretadas pelas células da granulosa dos folículos ovarianos. A duração dessa fase está entre 12 a 72 horas, com média de 48 horas, e se caracteriza por algumas mudanças comportamentais, como maior docilidade, vocalização, rolamento do corpo e fricação da cabeça contra objetos, lordose do posterior e atração do macho sem permitir a intromissão. O estro é o estágio caracterizado pela receptividade à monta e ocorre durante o pico de atividade folicular e secreção de estradiol. A gata nessa fase apresenta a acentuação dos sinais do proestro, exibindo lordose, desviando a cauda para a lateral, atraindo o macho e aceitando a monta. Observa-se grande variação na duração do estro, entre 2 a 19 dias, não havendo diferença entre as fêmeas que apresentam ovulação ou não. A fase do interestro compreende o período entre o estro e o proestro seguinte, sendo exclusiva das espécies de ovulação induzida quando não há desencadeamento da ovulação durante o estro. Caracteriza-se pela regressão dos folículos pré-ovulatórios e o surgimento de uma nova onda folicular, com duração média de 8 a 15 dias. A fase do diestro corresponde à fase lútea do ciclo após o estro de fêmeas com ovulação induzida. A concentração sérica de progesterona apresenta valores de 1,5 até mais de 20 ng/mg. O diestro dura aproximadamente 40 dias na fêmea com pseudogestação e aproximadamente 60 dias na fêmea prenha, e termina com a luteolise, quando as O diestro corresponde à fase lútea do ciclo após o estro das fêmeas com ovulação induzida. A concentração sérica de progesterona apresenta valores de 1,5 até mais de 20 ng/mg. O diestro dura aproximadamente 40 dias na fêmea com pseudogestação e aproximadamente 60 dias na fêmea prenha. No período do anestro, ocorre a ausência de atividade ovariana, com folículos antrais superficiais de diâmetro médio de 0,5 mg ou menor, e concentrações séricas de progesterona e estradiol em níveis basais. A duração do anestro está diretamente relacionada ao número de horas de luz por dia. Assim, luminosidade decrescente ou inferior a 12 horas por dia ocorrem longos períodos de anestro. Nas gatas domésticas, durante o coito, ocorre uma estimulação mecânica, que modula a secreção de GnRH, determinando a liberação pulsátil de LH e subsequente à ovulação.
Essa liberação de LH apresenta ampla variação individual, tanto na amplitude quanto na duração, ocorrendo de forma geral cerca de 15 minutos após a cópula ou estímulo similar, com pico de 2 horas e retorno aos níveis basais em 8 horas. A ovulação ocorre entre 24 a 54 horas após a estimulação, com ruptura simultânea de todos os folículos pré-ovulatórios presentes nos ovários. Do sistema reprodutor em felinos dos machos. Ela é composta pelos seguintes órgãos listados, que são órgãos internos e externos. Os órgãos internos são testículos, epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal e a próstata. O pênis e o escroto são órgãos externos. Bom, falar um pouco aqui dos órgãos internos. Bom, testículo, eles são órgãos ovoides localizados no externo da cavidade abdominal e tem como função reprodutora a produção dos espermatozoides. E a sua função endócrina é produzir hormônios sexuais. Bom, o epidídimo, a sua função é amadurecer os espermatozoides para completar a formação dos flagelos, e ele protege e armazena por 15 dias. Já os ductos deferentes, eles têm um papel de conduzir, ele tem a condução dos espermatozoides até a vesícula seminal. E cada um deles penetra no abdômen, atravessa a próstata e abre na uretra. Bom, aqui temos um órgão interno e um externo. O órgão externo aqui apresentado é o escroto, apresentado aqui na figura. O escroto, eles são bolsas que armazenam os testículos e eles são fundamental também pelo fato de manter a temperatura dos testículos abaixo da temperatura corporal. Bom, e as vesículas seminais, como aqui é representado, elas são glândulas, elas são produtoras de líquido seminal, ela é rica em frutose e fibrogênio e também ela é eliminada na ejaculação. Bom, outro órgão externo é o pênis. Bom, o pênis ele é responsável por ejacular o líquido seminal com o espermatozoide. Ele envolve e protege a uretra e é formado por 2 tecidos cilíndricos, o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. E o pênis no felino ele é voltado para trás. E esse pênis ele possui algumas espículas que são essenciais na hora do coito do animal, porque essas espículas aqui, elas que vão acabar estimulando a fêmea e com isso o maior êxito no coito entre os animais. A espermatogênese é o processo coordenado que ocorre no parênquima testicular, no que consiste em espermatogônias que se diferenciam em espermatozoides por meio de diferentes estágios, classificados de acordo com mudanças na forma do núcleo, ocorrências de divisões meióticas e o rearranjo no epitélio germinativo. Esse processo é iniciado na vida fetal, que é quando as células germinativas passam por meiose e mitose. Nos gatos domésticos, a espermatogênese é evidente aos 5 meses de idade e estão presentes 8 estágios ou associações celulares que são identificados para o ciclo do epitélio germinativo. A espermatogênese depende de uma perfeita interação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, o qual envolve a ação endócrina de gonadotrofinas, mecanismos de feedback dos esteroides e proteínas, assim como a modulação parícrina e autócrina, que tem o papel de coordenar várias funções de diferentes células testiculares. O controle endócrino envolve mudanças nos padrões de secreção do hormônio hipotalâmico, o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, hormônios da pituitária anterior, hormônio luteinizante, LH, e hormônio folículo estimulante, FSH. Também hormônios testiculares como os andrógenos e inibina.
A testosterona, juntamente com os demais hormônios androgênicos, é essencial para a diferenciação sexual, manutenção da função dos órgãos sexuais acessórios e das características sexuais secundárias, ainda para o início, manutenção e retomada da espermatogênese. Vou falar um pouco sobre a puberdade felina. Como já diz no slide, a fêmea ela atinge a puberdade após o primeiro cio. E aí ela já começa a aceitar o macho para acasalar. Com o macho já é um pouco diferente. Ele começa mais ou menos entre o 6º e o 9º mês de vida, mas estando sempre disposto a acasalar caso tenha alguma fêmea no cio. Alguns fatores que determinam o início da puberdade nos gatos, mais para a fêmea, tem a questão do peso, tem um peso mínimo. Para isso, a raça, a pelagem, tem também a mudança no miado e no comportamento. Rebolados, manhas. Para o macho, tem a questão da agressividade. É mais comum para os machos. Eles costumam marcar bastante território. O cio, para a fêmea e para o macho, são diferentes. Para a fêmea, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o proestro, a segunda é o estro, a terceira fase é o diestro e a última fase do cio do gato é o anestro, que é uma fase mais tranquila, onde os ovários eles repousam, descansam e não fabricam mais hormônios, como está dito aqui no slide. Os machos, eles atravessam seu cio específico. Quando atingem a maturidade, eles acasalam sempre que tem alguma fêmea no cio. Não precisa estar especificamente no cio o macho.